A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: O Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, que sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Quando nós lemos esse texto bíblico, nós estamos falando aqui de um tempo de grande dificuldade, dias trabalhosos, os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, o qual a Bíblia denomina como dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos aguardando a volta, o retorno, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós entendemos que nesse tempo chamado dispensação da graça, assim como o Espírito Santo inspira, assim como o Espírito Santo convence do pecado, assim como o Espírito Santo está dirigindo a igreja verdadeira, também existe o espírito do anticristo, o espírito do mundo que a Bíblia diz. Este espírito, ele está levantando os seus falsos mestres, está levantando os seus falsos profetas para trazer engano no meio religioso, mais precisamente no meio do povo de Deus. A Bíblia o chama de espíritos enganadores, que pregam a doutrina, o ensino de demônios. Então nós precisamos ficar atentos com as falsas doutrinas que existem por aí. Hoje, com o advento da internet, com tantos vídeos que vemos, mensagens que lemos, livros que temos, nós percebemos que existem muitas falsas doutrinas e existem também muitas seitas e heresias. E você pergunta, mas pastor, como que nós podemos discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado no tempo em que vivemos? Primeiramente, você tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, verdadeiramente, esse não vai ser enganado. Porque o Espírito Santo testifica ao nosso coração aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. Haja visto que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Segundo, nós precisamos entender que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, todo aquele que nega que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, todo aquele que nega a divindade de Jesus Cristo como Senhor, como Criador, como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, esses são os hereges. Aqueles que negam também a Bíblia Sagrada, precisando de outros livros aleatórios para confirmar a veracidade da Bíblia, como por exemplo outros evangelhos, livros que trazem outras mensagens junto à Bíblia, e ainda algumas seitas que usam esses livros como referência, sendo como que uma autoridade maior ainda que a Bíblia, esses nós devemos ter cautela com eles. Precisamos tomar cuidado. Aqueles que usam como revistas, livros, para tentar ganhar muitas pessoas, dizendo de uma mensagem que na verdade não tem nada a ver com o Evangelho. Aqueles que negam o Espírito Santo como sendo uma pessoa, negam os dons do Espírito Santo, negam o batismo com o Espírito Santo, negam a presença gloriosa do Espírito Santo. Esses também nós devemos nos afastar deles. Haja visto que são heresias de nosso tempo, heresias que trazem frieza para a igreja. Porque se eu não acredito no Espírito Santo, se eu não acredito nos dons do Espírito Santo, automaticamente eu não acredito em profecia, eu não acredito em cura, eu não acredito em milagres, eu não vou acreditar no sobrenatural de Deus. Então nós vamos ficar apenas com o natural. E a religião, o cristianismo, não é uma religião natural, mas é sobrenatural. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta, ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 4, você vai notar ali que Paulo vai dizer assim: eu quando fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas fui em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus. Precisamos sim dos milagres, precisamos sim de curas, precisamos sim de profecias, precisamos sim do poder de Deus em meio ao Evangelho. Então tome cuidado com aqueles que desacreditam do Espírito Santo, desacreditam que Cristo voltará, desacreditam também na palavra de Deus como sendo a regra maior de fé.
Qualquer outro livro que tenta sobressair sobre a Bíblia, isto é uma heresia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, está acima do próprio nome de Deus. Deus disse isso, que a sua palavra está acima até mesmo do seu nome. Então nós precisamos tomar cuidado com aqueles que são falsos mestres, daqueles que estão propagando o engano, porque a Bíblia diz que expressamente que nos últimos dias alguns desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tomemos cuidado, vigiemos, porque em breve Jesus Cristo vai voltar e muitos estão sendo enganados. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus.